Oi, gente, tudo bem? Quem é você? Você realmente se conhece? Você sabe o que te provoca sentimentos como raiva, medo, angústia, mágoa? Não? Então vem comigo. Eu sou Ana Betsa e hoje vou te falar como o autoconhecimento pode te fazer mais feliz. Bom, o que é autoconhecimento? O que é essa expressão tão utilizada hoje em dia? E qual a necessidade disso? O autoconhecimento, como o próprio nome já diz, é conhecer a si mesmo. Lembra lá de Sócrates, que dizia, conhece-te a ti mesmo? Já cerca de 400 anos antes de Jesus Cristo, ele já dizia isso, mostrando que o caminho do equilíbrio, da paz interior e, consequentemente, de uma vida mais feliz é saber exatamente quem você é. Então, como o nome já diz, autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Se conhecer da maneira mais profunda possível. Santo Agostinho tinha um conselho para isso. Conta ele que passou toda a vida tentando saber melhor quem era ele. E ele dizia, no final de cada dia, passe em revista o seu dia, analise as suas atitudes e pense, será que alguém hoje vai dormir com mágoa? Com alguma dor ou com alguma raiva que eu provoquei? Então ele se lembrava, desde o momento em que acordou até aquele momento, como tinha sido o seu dia. Olha só, isso já é uma boa dica, né? Isso já é uma ferramenta de autoconhecimento, esse observar-se, essa análise feita posteriormente, né? Para ver depois do dia concluído. Ok, mas se autoconhecimento é eu me conhecer, por que eu, na idade que eu estou, ainda não faço isso? Nós não somos educados desde a infância para o autoconhecimento. Ninguém ajuda, ou não posso dizer ninguém, mas pouca gente ajuda uma criança a entender os seus sentimentos de raiva, de frustração. É muito mais fácil para o adulto falar, não pode ir pronto, não vai e pronto, faça assim e acabou. Como eu mando e você obedece. Então a criança não aprende. E nós, enquanto crianças, também não fomos educados para esse conhecimento de nós mesmos que nos ajudaria a sair de tantas situações embaraçosas e tantas vezes, né? Porque a frustração faz parte da nossa vida. A raiva também. Nem sempre tudo vai dar certo. Eu trabalhei com crianças por 10 anos. Dos 30 anos que eu trabalhei como educadora física, 10 anos eu trabalhei com crianças de 7 a 10 anos. E eu sabia que antes dos 9 anos a criança não está preparada emocionalmente para uma derrota. Então, esperávamos, eu e os profissionais da época, que a criança tivesse 9 anos para introduzir na aula de educação física delas uma competição. Até então, era necessário aguardar que ela tivesse maturidade para isso. Mas isso já era assunto para conversas. Já íamos tentando mostrar. E quando ela chegava nesse ponto, quando introduzíamos os jogos competitivos, o ser humano é extremamente competitivo, mesmo os adultos, né? Mas a criança,
que vinha amadurecendo, o seu emocional para a derrota, precisava ser orientada. E como esse era o meu trabalho, o trabalho de vários profissionais da época, de vários profissionais dessa área, nós tentávamos, através de análise pós-competição, né, ouvir da criança, como ela se sentiu, porque ela ficou com raiva daquela outra criança que é sua coleguinha, que brinca com ela no recreio, né? E era muito interessante, porque o retorno era muito produtivo. E isso fazia com que eles avançassem em idade, tendo um espírito esportivo mais desenvolvido, entendendo que não se pode ganhar sempre. E a consequência disso são adultos que entendem que falhar está tudo bem, que você pode tentar de novo, que se você se preparar melhor, o seu desempenho vai ser melhor depois. Tudo isso faz parte do conhecimento de nós mesmos, de entender como é que eu me sinto quando eu sou derrotada. Se eu entendi isso lá na brincadeira da criança, quando o adulto vai ser mais fácil, quando eu não passar no concurso, se eu for reprovada na faculdade, tudo isso são situações que podem ser superadas. Se o namorado terminou um namoro, ou a namorada terminou um namoro, eu não preciso ficar violenta. Eu posso entender que sentimentos são assim. Muitas vezes confundimos a paixão com o amor e a paixão acaba. Pronto. Se eu tenho esse equilíbrio, eu sou capaz de lidar com essa frustração sem partir para qualquer tipo de agressão. Posso até sofrer, ficar triste durante um tempo, mas eu vou entender. Por isso é tão importante educar as novas gerações, ou nós mesmos, aqueles que ainda não se sentem educados para isso, para entender o que provoca em mim, qual é a situação que provoca em mim insegurança, qual é a situação que me deixa com medo, qual é a situação que me deixa furiosa. Se eu souber, eu posso me antecipar a ela. Se eu souber que o que provoca em mim é o trânsito parado, é um engarrafamento, e eu não posso evitar o engarrafamento, eu posso me precaver de alguma forma, levando no som do carro alguma meditação, uma música de frequência mais elevada, ou até mesmo um livro. Eu não preciso ficar sofrendo por alguma coisa que eu não posso impedir que aconteça. Quando eu sei que aquela tia que me visita vai me deixar irritada porque vai implicar com coisas da minha casa que eu não gostaria que ela implicasse, então eu já posso me prevenir. Quando eu sei que ela vem, eu posso me preparar para ouvir de um lado e deixar sair do outro, ou eu posso dar atenção para ela e falar: puxa tia, obrigado por me alertar sobre isso que eu não tinha visto, vou melhorar nesse aspecto. Mas de qualquer forma, eu estou preparado. Por isso, essa capacidade de saber exatamente quem nós somos nos ajuda tanto. Quando eu sei exatamente quem eu sou, dificilmente alguém consegue me ofender. Porque se ela falar alguma coisa a meu respeito, eu vou conseguir avaliar com a cabeça fria. E se for alguma coisa que não procede, se não me serviu aquela crítica, eu simplesmente ignoro, como um presente que a gente pode aceitar ou não. Eu simplesmente não aceito. Muito bem. E se eu não souber quem eu sou? E se eu optar por não ter esse trabalho de buscar técnicas de autoconhecimento? Se eu não quiser me observar? E se eu estou com o meu dia tão atarefado, com tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo? Ou se eu simplesmente não quiser, tá tudo bem assim, não quero mudar.
Nasci assim, vou morrer assim. Não é muito inteligente, mas a gente ouve pessoas que dizem isso, né? Se eu optar por não me conhecer, que risco eu corro? O que pode acontecer comigo? Bom, se eu não me conheço, eu me ofendo facilmente. Qualquer coisa que alguém falar a meu respeito, sinceramente, corre o risco de sofrer algum tipo de violência moral ou emocional, claro que não física, mas eu posso me ofender e eu posso responder com uma grosseria. E isso pode fazer com que uma amizade fique estremecida. Por quê? Quem você pensa que é para falar comigo assim? Quantas vezes nós subimos num pedestal para achar que nós somos melhores do que alguém? E se eu me conheço e eu procuro conhecer também o outro, eu vejo que nós somos exatamente do mesmo tamanho em importância, né? Com diferenças, óbvio, com diferenças. Mas não há diferença em relação à importância que nós temos. O outro é tão Deus quanto eu sou Deus. Então eu busco o respeito mútuo. E se eu me conheço e me respeito, provavelmente o outro vai me respeitar, porque as pessoas nos tratam como nós nos tratamos. Se eu sei quem eu sou, eu estou mais segura, mas se eu não sei, eu corro mais riscos. Porque toda vez que alguém age de uma maneira diferente da expectativa que eu criei em relação à sua conduta, eu vou me frustrar. Eu vou achar que aquela pessoa é que está errado e que eu sou infeliz por causa dos outros. Jean-Paul Sartre já dizia assim: o inferno são os outros. E não é? Vocês nunca ouviram alguém dizer que está sempre tenso, está sempre preocupado, porque os filhos são assim, porque o marido é assim, porque a esposa tem esse jeito, né? Porque minha mãe me cobra muito, porque meu pai é bravo demais. Sempre o outro que é o culpado? Quando é que a gente vai amadurecer e passar a admitir as próprias culpas? Ninguém tem o poder de nos magoar, de nos ofender, de nada. Esse poder é nosso e as pessoas não conseguem nos atingir se nós não colocarmos a nossa felicidade nas mãos delas, né? Eu não posso desejar que o meu filho seja o melhor aluno da sala. Aliás, desejar eu até posso, mas eu não posso cobrar isso dele, porque cada criança tem o seu tempo. E se o meu filho for um pouco mais lento? O filho da vizinha andou com 9 meses, o meu ainda engatinha. Eu vou me frustrar, eu vou achar que o meu filho tem algum problema, ou que o problema é meu, que gerei essa criança que não anda aos 9 meses. Você já pensou? No trabalho, né, na sua profissão, você não consegue o mesmo desempenho que o seu colega. Em vez de ver o que é que ele fez para ter esse desempenho, ou de treinar mais, de trabalhar mais, eu posso aí ficar com raiva da criatura que tem um desempenho tão bom. Para promover o autoconhecimento, nós precisamos, primeiramente, de observação. Eu preciso observar a mim mesmo. Mas isso parece tão difícil. Se eu estou agindo, se eu estou interagindo, se eu estou trabalhando, como é que eu posso fazer o que eu faço e ainda me observar? Isso é treinável. A gente precisa estar com a mente consciente, no momento presente. Se eu estiver com toda a atenção em mim mesmo, eu vou perceber um sentimento estranho chegando. Um sentimento que não é bem-vindo.
de inveja, de ciúme. Eu vou admitir que eu tenho esses sentimentos, mas eu não gosto, eu não quero ter. Se eu estiver com a minha mente consciente no momento presente, eu percebo ele chegando. Com o tempo, com o treinamento dessa observação, nós podemos evitar ataques de cólera, de fúria, de ciúmes, porque a gente prevê. Opa, tá vindo aí um sentimento que pode trazer uma explosão. Não. Respira fundo, analisa. Isso vai ser bom para alguém? Isso é verdade? Eu vou estar sendo justa? Já viu a mãe que espera o filho chegar da escola e o filho atrasa? Ou do trabalho, não importa. Espera o filho chegar. O combinado é que ele chegue às 5:30 da tarde, por exemplo. E já são 6 horas e ele não chegou. A maioria das mães já pensa que pode ter acontecido uma coisa ruim. E se ele foi atropelado? E se ele passou mal na rua? E se ele está envolvendo com pessoas que têm maus costumes? E se vai criando um monte de conjecturas que nem sempre são verdadeiras. Na verdade, na maioria das vezes não são. E às vezes o filho só ficou de conversa na porta da escola mais um tempinho com os amigos porque estava gostoso. Aí quando o filho chega, o que a mãe faz? Briga? Onde é que você estava até essa hora? Você quer me deixar louca? Você sabe que eu fico aqui preocupada porque você não me avisou? E o adolescente, o jovem, ou mesmo a criança, não entende. E pode reagir de duas formas. Pode falar, nossa mãe, desculpa, eu nem pensei nisso, puxa vida. Ou pode falar, ai, me deixa, que coisa, só pega no meu pé. E muitas vezes já é criado ali naquele momento uma situação, um conflito que depois vai ser difícil de administrar. Então, quando eu consigo estar presente no momento presente, alguém se atrasou, era para ter chegado e não chegou, eu posso pensar alguma coisa positiva. Ah, de certo estava com fome e passou em algum lugar para comer, ou encontrou com alguém e ficou de papo. Ou eu posso não pensar nada. Quando ele chegar, a gente conversa. Hoje em dia tem celular, você pode ligar. Mas vai que a pessoa não atende. Aí você já vai ficar aflita, apavorada. Calma. A gente precisa não se preocupar com as coisas. Não se ocupe antes do acontecido. O autoconhecimento nos dá essa capacidade de controlar as nossas emoções. Porque nos conhecendo, nós percebemos antes. É possível prever. E para promover o autoconhecimento, é necessário que a gente responda algumas questões sobre nós mesmos. É necessário que a gente crie essas questões. Como, o que me deixa irritado? E vai buscando tudo aquilo que te deixa irritado. Quando foi a última vez que eu me irritei? E foi por quê? Lembrei. Se quiser, faz até anotação. Tudo bem. É importante que a gente tenha isso, às vezes, anotado. Porque se você tiver anotado, você tem um material para refletir sobre. Você vai ver o que está ali anotadinho e vai refletir. Eu fiquei muito irritada quando eu fui mal atendido na loja. Então eu não gosto que as pessoas me tratem mal. Então eu sempre vou tratar bem as pessoas. E se a pessoa me atendeu mal, eu não sei por quê, mas nunca pense que é pessoal. Nunca pense, porque 99% das vezes não é mesmo. O problema é dela, para com ela. De repente ela foi maltratada por um cliente que acabou de sair, ou tomou uma bronca do chefe, ou já trouxe um problema de casa. Nunca pense que o problema é seu ou com você, porque não é.
E se ela atendeu mal, e se nós tivermos um pouco de conhecimento a nosso respeito, antes da gente se irritar, nós podemos prever a situação e podemos contra-atacar. Poxa, desculpa, né? Eu não queria te incomodar, não queria te irritar. Tá tudo bem com você? Você quer que eu fale com outro vendedor enquanto você se acalma? Você quer que eu espere um minutinho? Eu vou olhando as coisas aqui enquanto você respira? Todo mundo é muito parecido. As pessoas, em relação a sentimentos, são muito parecidos e todo mundo gosta de ser bem tratado. Gosta de se sentir importante de alguma forma. Se por acaso você lê o nome no crachá, chame ela pelo nome. As pessoas adoram ouvir o próprio nome. Né? Converse. De repente, você vai conquistar ali uma pessoa que toda vez que você vier, vai querer te atender. Como aqueles garçons naquele restaurante que você vai com tanta frequência, mas você nem sabe o nome dele. E se você perguntou, e se você trocou 2 dedinhos de prosa com ele durante o atendimento, toda vez que você chegar no restaurante, ele vai sorrir e vai querer te atender. Tudo isso é consequência desse equilíbrio trazido pelo autoconhecimento. Olha só, através desses exercícios de autoconhecimento, nós conseguimos descobrir em nós qualidades, capacidades, ou mesmo alguma característica que seja mais marcante, ou algumas tendências que a gente já carrega, ou algum padrão de comportamento, algum tipo de sentimento, e até a origem das emoções. Veja bem, quando eu consigo descobrir qualidades, que bênção, que maravilha, porque se eu descobrir, eu posso alimentar essas qualidades, que são virtudes. Se eu percebo que eu estou melhorando, que eu estou desenvolvendo paciência, então eu quero que essa paciência seja cada vez maior e mais abrangente. Porque você já reparou que às vezes a gente tem muita paciência com uma pessoa que a gente ama muito, mas não tem paciência nenhuma com uma outra pessoa? É diferente, não é? Mas nós podemos ir estendendo essa paciência para com as outras pessoas também. Olha que bacana! Né? De repente, nós conseguimos auxiliar o outro para que ele também desenvolva. Porque, na verdade, a gente não dá nada para ninguém. Nós podemos ajudar o outro a desenvolver as suas capacidades, as suas qualidades, né? As suas virtudes também. Agora, assim como a qualidade, como uma capacidade para qualquer tipo de atividade pode ser melhorada, os vícios morais, tendências ruins, podem ser combatidas com o autoconhecimento. Se eu sou uma pessoa que se irrita facilmente, que fica muito brava, que esbraveja, que joga coisas, que bate porta, que grita, e depois se arrepende, volta, pede desculpa. Então, quando eu vou reconhecendo essas características, essas atitudes em mim, e eu sei que isso não é legal, que isso gera, às vezes, um tumulto em casa, na família, eu posso ir combatendo. Se eu não gosto do que isso gera, então eu faço um trabalho de combate a essas atitudes. Olha que maravilha! E isso é bastante possível. E isso nem é tão difícil assim. O autoconhecimento nos possibilita melhorar tudo aquilo que a gente já tem de bom e passa a reconhecer, e nos possibilita combater aquilo que não é bom e a gente reconheceu. Mas isso é bem importante. É importante reconhecer em nós tanto as virtudes quanto os defeitos. Porque se eu não reconheço, eu não trabalho. Melhorar as virtudes
talvez seja menos importante do que combater os defeitos, as más tendências, porque conforme a gente vai percebendo, a gente começa a combater. Se a gente seguir o conselho de Santo Agostinho e no final de cada noite passar o dia em revista, a gente já vai perceber. Fulano respondeu para mim daquela maneira. Por que será? O que eu provoquei nele? Será que foi alguma coisa que eu falei? Ou será que foi como eu falei? Será que eu sou uma pessoa arrogante? Será que eu sou uma pessoa que demonstra muito orgulho? E eu começo a buscar isso em mim. E esse não é um trabalho que é feito da noite para o dia, infelizmente. Esse é um trabalho diário, né? Dia após dia, vamos nos observando. E corre o risco de, no primeira noite, não encontrar nenhum defeito. E eu dormir falando, ai, hoje eu fui bem perfeito, que legal. Mas, se a gente insiste nisso, nós vamos começar a perceber, sim, aquele mau humor do café da manhã, né? O mandar alguém fazer alguma coisa ao invés de pedir. O momento que a gente perdeu a oportunidade de ser gentil. São coisas que parecem muito pequenas, mas que no final das contas faz uma diferença enorme. Existem várias ferramentas, existem muitas ferramentas para isso. Por exemplo, o tarô é uma ferramenta que ajuda no autoconhecimento, além dessa autoobservação. Mas o tarô ajuda a nos conhecermos. O xamanismo é um conhecimento, traz um conhecimento incrível, inclusive quando a gente encontra os nossos animais de poder. E aquele animal que nós encontramos tem características que são nossas, porque no momento do nosso nascimento, esse animal passou a nos acompanhar e nos protege e nos dá poder. E às vezes a gente passa uma vida inteira sem tomar conhecimento dele. A astrologia é uma ferramenta sensacional, né? No momento do nosso nascimento, no momento em que nós abrimos os olhos para esse mundo, como estavam os astros? Qual a posição de cada um? Né? No zodíaco, naqueles 12 elementos, que características nós trouxemos através desse momento? Então, o mapa astral traz notícias da sua vida. A numerologia, outra ferramenta excelente para autoconhecimento. E é muito comum, quando você faz os cálculos numéricos do seu nome, não precisa nem fazer um mapa numerológico completo, mas apenas uns primeiros cálculos do seu nome, da sua data de nascimento, já vão trazer algumas informações sobre nós mesmos. E algumas vezes a gente vai falar, não, eu não sou assim. Até que a gente reflita um pouquinho. Fale, será que eu sou assim? Olha, e não é que eu tenho essa característica mesmo? Mas eu não gostaria de ter. Então eu trabalho para mudar. Porque nada é fatalidade. É assim porque é e vai ser para sempre. Não! Nós estamos aqui para crescer, para mudar, e o conhecimento é que nos proporciona a mudança. Conhecimento é poder. Uma outra forma de promover o autoconhecimento é ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre nós. Mas ouvir com o coração aberto. Claro que se você perguntar na sua frente, pode ser que ela só te elogie. Aí a gente fica bem feliz falando, poxa, eu tinha razão, eu sou mesmo perfeita. Mas não é só isso. Não ouça os seus amigos. Nessa hora é bom ouvir os inimigos. Porque a maioria dos amigos vai passar a mão na nossa cabeça. Mas ouça os inimigos. Ouça o que as pessoas falam de você para os outros. Tente descobrir. E sem ficar com raiva, analise friamente. Se a pessoa acha que você é muito invejosa, observe seu comportamento.
Pode ser que você conclua que ele está errado, ok? Mas pode ser que você encontre um momento onde você agiu diante do sucesso de alguém de uma maneira que possa ter sido interpretada como ciúme, como inveja. Você já viu alguém admitir que é invejoso? Só quem se conhecer muito bem. Porque senão você pode perguntar para a pessoa assim, você é invejoso? Ela vai falar, não, eu não sou não. Aí pergunta para ela assim, mas você é invejado? Provavelmente ela vai falar, você não tem ideia. É só eu bolar um negócio novo, daqui a pouco tá todo mundo me copiando. Né? Então quer dizer que o mundo tá cheio de invejosos? Sim. E só eu que não sou? Então analise aquilo que os teus supostos inimigos disserem a seu respeito. Analise com mais cuidado do que os amigos disseram. O que os amigos nos dizem, às vezes não é real. É claro que tem aquele amigo que sim, aponta os nossos defeitos. Às vezes até acaba a amizade, mas às vezes não. Estejamos sempre abertos para ouvir e para interpretar a fala de terceiros. O que as outras pessoas dizem a nosso respeito é bem importante de ser ouvido e, acima de tudo, de ser analisado. Nós entendemos que existe essa necessidade, mas isso não é tão fácil. Aliás, também não é difícil, mas é um pouco trabalhoso, é um pouquinho demorado, mas que seja para nós um exercício constante, que dia após dia estejamos predispostos a nos conhecermos melhor, porque esse é um caminho ou é uma ferramenta para esse caminho que nós buscamos trilhar, que é o caminho da felicidade. Nós queremos ser felizes. O tempo todo nós vamos falar sobre isso. A cada programa, a cada vídeo, nós vamos falar sobre isso. Como é que nós podemos atingir a felicidade? Porque hoje nós sabemos que sim, a felicidade pode ser desse mundo, né? Nós sabemos que é possível. Então, para isso, nós vamos buscar todas as ferramentas possíveis. E o autoconhecimento é uma importante ferramenta, uma importante. E como toda ferramenta, o que vai fazer a diferença é a mão que a usa. Então, que possamos usar esse autoconhecimento sempre para o bem, cada vez mais, buscando nos entender, nos compreender, nos aceitar acima de tudo, nos perdoar por qualquer falha e recomeçar. Sempre com aquela satisfação de que estamos no caminho certo.